bem-vindos ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão e dia de jogo do Vascão. Como sempre, eu chego aí com muitas informações para vocês. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam o nosso perfil oficial no Instagram. Galera, fazer um preâmbulo rapidinho aqui. A galera sentiu minha falta. Esses últimos 3 dias, de fato, eu não consegui produzir conteúdo para vocês. A situação lá da lojinha tomou muito mais tempo e dedicação da minha parte do que eu imaginava. A questão de acomodação, né? O projeto começou tem 2 semanas, chegou para ficar. Estou muito feliz com o desempenho, mas eu vou ter que ter essa semana que vai entrar agora para recalcular a rota. E o canal, que é o nosso carro-chefe, que ele não pode diminuir nem parar sob hipótese alguma, tá? Então peço desculpas aí a galera que sentiu minha falta nos últimos 3 dias, mas não só de canal Futebolaço vive este homem aqui, né? Eu tenho outras coisas para fazer também, mas a gente vai voltar naquela pancada de novo, tá? Peço inclusive desculpa, porque no meu último vídeo eu falei, ó, hoje a gente vai dar uma pancada, vai vir 3 vídeos e calhou, cara, que é... A vida da gente é uma caixinha de surpresa, aconteceu muita coisa. Nesses últimos dias eu acabei não conseguindo. Então, quem sentiu minha falta, um beijo no coração, peço desculpas aí, mas a gente vai voltar agora com tudo, se Deus quiser. Beleza? Então tá feito aí o registro. E para começar, teve alguns assuntos que não veio aqui pro canal porque eu não gravei nos últimos 3 dias. Queria ouvir vocês, tá passando para vocês aí na tela os novos uniformes do Vasco. A camisa de goleiro do Léo Jardim a gente já tinha visto nos jogos da Sul-Americana. E agora o Vasco lançou o uniforme número 2, que é o branco. Aprende aí, Galvão Bueno. O uniforme número 1 do Vasco é o preto. Apesar, diga-se de passagem, do Vasco utilizar bem mais o uniforme branco do que o uniforme preto. Não sei se tem a ver com a questão de temperatura, né? Porque a cor preta no sol, ela atrai mais ali o calor, talvez seja mais quente para os jogadores em jogos, né, de dia ali, com a questão da incidência do sol. Enfim, não sei se tem a ver com isso. Eu vou contar uma história, inclusive, aqui. Isso mudou, mas durante muito tempo eu não gostava dos uniformes pretos do Vasco. Eu explico. O Vasco, antigamente, ou pelo menos quando eu me formei como torcedor, ele usava o uniforme branco em São Januário, nos jogos como mandante, e quando o Vasco ia jogar fora de casa, o Vasco costumava adotar o uniforme preto. E, obviamente, você tem a tendência de vencer mais jogos em casa e perder mais jogos fora. Então, eu meio que gerei uma superstição de que o uniforme preto dava azar, porque eu normalmente o Vasco usava ele fora de casa e, na maioria das vezes, perdia. Mas isso passou, o Vasco mescla bastante hoje os uniformes, e hoje, por questão de estética, eu, Diego, acho, na maioria das vezes, tem algumas exceções, os uniformes do Vasco preto mais bonito do que os uniformes brancos, com algumas exceções, tá? Mas, normalmente, eu gosto mais do uniforme preto do Vasco. E olha como é que a cabeça da gente muda com o passar do tempo. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, como é que você enxerga essa questão do uniforme 1 e uniforme 2. Beleza? E também, o que vocês acharam do uniforme? Eu já falei isso algumas vezes quando eu fui comentar lançamento de uniforme. Eu só gosto de dar o veredito quando a peça chegar na minha mão, eu olhar pessoalmente e falar, tá, beleza. Porque eu já vi foto e vídeo de divulgação do lançamento e ter achado super feio, e aí depois vendo na mão, me acostumando melhor, mudar de ideia, achar bem legal e vice-versa. Também já vi lançamento de camisa e eu vi a foto, nossa, que parada maneira, espetacular. E aí depois quando vê pessoalmente, etc, vestindo, fala, putz, não é bem isso não, tá? Então, vou dar o meu relato fidedigno e final depois de eu ter a camisa na mão. Inclusive, você que quer adquirir os novos uniformes do Vasco, vai na nossa parceira aqui do canal, a Gigante da Colina Recreio. Eles enviam para todo o Brasil, inclusive tem uma penca de promoção rolando e queima de estoque nesse momento. Você pode usar o cupom Futebolaço10 ou Dieguinho10, você ganha 10% de desconto, à exceção produtos de lançamento, que no caso é a camisa que acabou de lançar, mas todos os demais itens ali que estão
em promoção você pode garantir. Então corre e aproveita para garantir a sua camisa na Gigantes da Colina Recreio. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado. Você já vai lá no grupo de WhatsApp, mas não esqueça de dizer que veio do canal Futebolaço. Você vai ter um atendimento legal, vai na ideia também de ver qual produto você consegue usar o desconto e para você me ajudar a galera saber que o nosso trabalho aqui é relevante, que vocês chegaram até lá através do nosso canal aqui, beleza? Gigantes da Colina Recreio, parceira do canal Futebolaço. E toma ali mais um quiz. Que camisa é essa? Responde aqui embaixo nos comentários. No final do vídeo eu respondo o quiz. Que camisa é essa aqui? Só posso adiantar aqui que é mais uma camisa que chega através da lojinha do Futebolaço. Inclusive você que não segue a gente ainda, acabamos de bater 450 seguidores lá. Tá bem legal, a galera tem comprado, tem interagido bastante com a gente lá. Tá aqui na descrição do vídeo também o link do Instagram, você já cai lá. Essa semana eu vou estar lançando aí o grupo de WhatsApp, beleza? Então tem muita coisa legal para acontecer por esses dias. Dito isso, virando a chave agora, galera, vamos falar da rodada. Metade da rodada já se foi e nós tivemos os seguintes resultados. O Internacional venceu em casa do Juventude de virada por 3-1. O Mirassol, olha, o Mirassol 6 rodadas, só uma derrota, hein? Tá me surpreendendo, empatou em casa com o Galo por 2-2. O Ceará, que também faz uma campanha bacana, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Ceará empatou em casa com o São Paulo. O Sport, que é o lanterninha do campeonato, aí não consegue vencer. Ficou no 0-0 com Fortaleza lá na Ilha do Retiro. E o Putfire, o nosso querido Botafogo, meteu 2-0 aí no Fluminense. E olha, temos uma paternidade aqui no Rio de Janeiro. Salvo engano, o Botafogo tá aí com 10 ou quase 10 vitórias direto em cima do Fluminense. O negócio tá feio. Fala-se muito da rivalidade aí entre Vasco e Flamengo. O Flamengo dando paulada direto em cima do Vasco, mas o negócio do Botafogo para cima do Fluminense tá feio também, tá? E queria perguntar a vocês, algum resultado desse te surpreendeu? Deixa aqui embaixo nos comentários e a rodada terá a sua conclusão com os seguintes jogos, todos eles acontecendo hoje. Às 4 da tarde tem Flamengo e Corinthians, às 6h30 tem Palmeiras e Bahia, mesmo horário do nosso jogo, Cruzeiro e Vascão da Gama, e Vitória e Grêmio. A rodada fecha às 8h30 da noite com o confronto dos paulistas, Santos e Red Bull Bragantino. Inclusive, você que é bom de palpite, vai fazer a tua aposta esportiva, vai lá na Betfair, o link da Betfair tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Clica lá esse cadastro para poder apostar. O Vasco joga fora de casa, a odd nesses jogos costuma dar uma valorizada aí. O Cruzeiro vem meio rateando, não vem tão bem das pernas, e é bem verdade que não faz um campeonato brasileiro ruim, tem a mesma pontuação que a gente, mas 3 jogos aí na Sul-Americana, 3 derrotas, não conseguiu chegar à final do Campeonato Mineiro. O clima lá anda meio pesado. O Pedrinho Vicençotti, né, que é o dono do supermercado BH, Jesus, e dono aí também da SAF do Cruzeiro, veio jogando alguns M aí do ventilador, falando que gastou dinheiro demais, de que foram feitos mal os investimentos, enfim, a situação lá anda meio perigosa, meio complicada. Então esse jogo pro Cruzeiro aí é um jogo importante e fora do Mineirão, né? O Mineirão foi cedido para Show, o jogo é em Minas Gerais, mas não no Mineirão, então não é a mesma coisa. Mal comparando, era como se o Vasco jogasse com o Cruzeiro como mandante em Volta Redonda, lá no Raulino de Oliveira. O jogo é no Rio, mas não é a mesma coisa, tá? Então essa é a situação para hoje. Isso facilita ou isso tira um pouco da complexidade que seria pegar o Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro continua, na minha opinião, sendo o favorito, vai ter mais torcida, tá jogando como mandante, mas é um confronto que dá perfeitamente pra gente, se mudar a postura daquele time songamonga do jogo do Ceará e do jogo do Corinthians, dá pra pelo menos pensar em voltar aí de Minas Gerais com uns bons pontinhos aí na mochila. Beleza? Outro detalhe, galera, outra situação importante que eu queria trazer para vocês, o presidente Pedrinho deu uma entrevista, uma mini entrevista ali no saguão do aeroporto embarcando do Rio para Minas Gerais, para os companheiros do BTB Esporte e do podcast Cruz Maltino. E eu vou deixar com vocês aí o trechinho da entrevista que o presidente Pedrinho deu aos dois companheiros lá
presente, tá? Eu vou deixar para vocês aqui na sequência quais foram as perguntas que o presidente Pedrinho respondeu. Primeira questão sobre a logística que o Vasco vai ter para esses próximos 6 jogos e também janela de transferências. Ele volta a tocar no ponto e falar naquela questão lá do Vasco estar entre os 8 melhores elencos do país. E para fechar, ele rebateu aí um comentário que o Euriquinho, filho do ex-presidente Eurico Miranda, deu na entrevista que ele deu ao Benjamin Bach no canal dele no YouTube, se não me engano é Benjamin Mútil, que é um podcast que ele tem. E nessa entrevista o Euriquinho diz que não é o Pedrinho que administra e gere o Vasco, tá? Então o Pedrinho rebateu essas falas aí do Euriquinho. E para fechar, renovação de Felipe Coutinho. O contrato do Pequeno Couto acaba agora final de junho e nós já estamos entrando no mês de maio. Então tá próximo aí dessa questão de renovação de contrato e o presidente Pedrinho falou sobre esse tema também. Confere aí. Logística agora ela é bem complicada na minha mente porque são muitos jogos. Se eu não me engano, a gente faz... agora a gente joga Cruzeiro, nós voltamos para o Rio de Janeiro, vamos para Ponta Grossa. E aí de Ponta Grossa a gente volta para o Rio de Janeiro, vai para Brasília, de Brasília vai direto para Venezuela. Da Venezuela a gente vai direto para Salvador, acho que é, e de Salvador vai direto para Argentina. Então, direto vai ser Brasília, Venezuela, Venezuela, Salvador, Salvador, Argentina. Um desgaste realmente considerável. E no meio disso tem um jogo que a gente, por uma questão executiva e financeira, tivemos que vender, que é o do Palmeiras. Mas a gente consegue fazer alguns retornos ainda antes dessa sequência de viagens diretas de um lugar para o outro. Então, assim, é bom a gente pontuar algumas coisas porque para a torcida, para algumas pessoas, sempre vai ter uma posição específica de necessidade. A gente sempre vai fazer tudo com a responsabilidade financeira. O desejo por grandes jogadores, isso é óbvio, é necessário e é a expectativa do torcedor. Eu sei que tem um anseio muito grande, né, ainda mais com os rivais em competições internacionais importantes, como é o Mundial e títulos recentes, isso aumenta a expectativa. Mas, como eu falei já muitas vezes, e eu sei que isso irrita o torcedor em alguns momentos, e sempre falo também que eu não vou pedir paciência para o torcedor, mas é um processo que a gente tem que passar de reestruturação, e isso pela primeira vez está sendo feito. E é óbvio que a gente, dentro das nossas condições financeiras, com muita responsabilidade, a gente tenta ser o mais assertivo possível. Nenhuma contratação é feita, como muitas pessoas falam, de uma forma despretensiosa, sem qualquer conhecimento, sem qualquer informação. Não. Ela é muito cautelosa, com muitos estudos, com muita avaliação. Daí, dar certo ou não, é uma outra questão. Tem jogadores que conseguem chegar rapidamente e se adaptar, caso do Nuno, outros demoram um pouquinho mais. Mas todas as informações, os dados, as avaliações, elas são criteriosas. Como já passaram diversos jogadores contratados e outras gestões, não só do nosso clube, por outros clubes também que deram certo, outras não. As necessidades, a gente percebe, os ajustes que a gente precisa fazer dentro do elenco. De repente o torcedor tem uma visão, a imprensa tem outra, a gente tem outra. A gente precisava inchar o elenco um pouquinho em termos de reposição para cada posição. Tem algumas necessidades ainda. E a gente vai tentar, mais uma vez, ser estratégico pela questão financeira de fazer uma boa janela de transferência. Pegando um gancho, a gente tem equipes por todo o Brasil, tirando as equipes com potencial financeiro melhor, que a gente sabe quais são, que fazem times que de repente não têm jogadores de tanto nome, mas de desempenho muito importante. Pegando até esse gancho, eu falei uma frase que eu acho que foi para o Joel, se eu não estiver enganado, que eu falei que o Vasco estava entre 8 melhores elencos e pegaram essa parte e tiraram. O que eu falei foi o seguinte: o Vasco está entre os 8 melhores elencos. O que vai fazer o Vasco chegar mais para frente, mais para trás, é o desempenho.
Mas eu acho que ninguém parou para exercitar o que eu falei. Ficaram no superficial. Então é um exercício. Peguem jogador por jogador, não depois de uma derrota. Porque aí fica uma avaliação muito... Nem depois de uma vitória. Faça uma avaliação fria. Léo Jardim, PH, Coutinho, Nuno, Verratti, Tietê, Piton, Hugo Moura. Compara jogador por jogador. E aí você vai dizer se o Vasco tem a capacidade ou não de desempenhar para cima ou para baixo. Foi isso que eu quis dizer. E faço uma pergunta com muita humildade. O Fortaleza, ano passado, por exemplo, ele tinha individualmente um time melhor do que o nosso? Ou coletiva, ou esse ano? Não. Mas ele desempenha melhor? Desempenha. O Atlético Mineiro não tinha também ano passado um time melhor do que o nosso? Mas não desempenhou de acordo com o que podia, terminou atrás da gente. Foi isso que eu quis falar. Eu não quis falar que o Vasco vai terminar em oitavo, ou em quinto, ou em sexto. Eu falei que o Vasco está entre os 8 e tem capacidade de desempenhar para isso. Se não desempenhar, vai desempenhar para baixo. Mas o elenco, se você olhar cada jogador de cada time da Série A, posição por posição, vocês vão poder tirar uma conclusão melhor. Só que tiraram de contexto, eu só queria pontuar isso. Olha, eu acho primeiro de uma irresponsabilidade tremenda, né? Porque eu, como presidente, tudo passa por mim. É lógico que eu não sou formado em direito, então, obviamente, os advogados cuidam das questões jurídicas. Eu não sou formado em finanças, então o financeiro cuida das finanças. Mas, obviamente, eu tenho os melhores em todas as áreas. Tudo é passado para mim e eu defino o que vai ser feito. Então, mas se tratando da pessoa que falou, tudo que ele fala muito mais sobre ele do que sobre mim. Ele e outros. Então, assim, a minha resposta é essa. Tudo que ele falar vai falar muito mais sobre ele do que sobre mim. Assim, não tem muito o que falar, assim. As pessoas podem tirar a conclusão da forma que quiserem. Eu vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo o que tem que ser feito em prol do clube. São ações e atitudes impopulares, muitas vezes, que me entristecem porque eu queria também dar muita alegria para o torcedor. Mas eu vou fazer o que é melhor para o Vasco, não o que é melhor para mim. Se eu fizesse o que é melhor para mim, eu poderia fazer o que alguns presidentes estão fazendo nos clubes, contratando grandes jogadores, grandes treinadores sem pagar, aumentando a dívida que um clube constrói em 120 anos, eles aumentam em um ano, ou fazer o que gestões passadas fizeram, contratar jogadores e não pagar. Porque a gente viu isso recentemente, jogadores que jogaram na minha época falando que até cheque sem fundo receberam. Então, assim, eu não vou ter essa responsabilidade com a instituição. Seria muito fácil, para eu evitar ou diminuir as críticas que eu recebo, eu chegar e fazer contratações de peso e não honrar com os compromissos. Quando eu vou perder o jogador pelo prazo que eu tenho ali de pagamento, eu pago um pedacinho, ele não entra na justiça e eu vou deixando essa dívida para outros gestores. Não, eu não entrei para isso. Isso tem que ser rompido. E eu acho que eu fui escolhido por Deus para fazer isso. É difícil? É difícil, mas é o trabalho que a gente tem que realizar. E a gente espera, obviamente, que as coisas aconteçam no campo, que isso também tira um pouquinho de pressão até para os próprios atletas, para eles poderem ter um pouco mais de calma para jogar. Vou fazer todo o esforço para que isso aconteça, né? Assim, a gente sabe do potencial do Coutinho, a gente sabia que era uma questão de adaptação, o esforço grande que ele fez para vir, o esforço grande que a gente fez para que a gente conseguisse essa contratação. A torcida é para que dê tudo certo. Não posso prometer porque tem muitas coisas envolvidas nisso, mas o desejo que ele permaneça é grande. Bom, galera, queria pincelar algumas coisas aqui. Eu entendi perfeitamente o que o Pedrinho quis dizer sobre a questão de elenco. Continuo discordando, tá? Eu acho que o Vasco não tem um dos 8 melhores elencos do país. Eu acho que o Vasco literalmente orbita entre o 9º e o 11º, mais ou menos ali. Então, eu acho sim que a gente não tem um elenco ruim, mas eu não sei de te garantir se é um dos 8 melhores, não. Eu diria que a gente está entre o 9º, 10º, por aí, mas de oitavo para cima, eu não consigo ver, não. Então, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre tudo que a gente comentou. Se você errou essa camisa aqui, meu parceiro, porra, tu tem que reavaliar a tua vascainidade. Essa aqui é a camisa do ano mais emblemático da história do Vasco. É a camisa Capa Ace de 2000. Camisa, inclusive, essa aqui é a número 11 do Romário, tá? E essa camisa aqui é da temporada de 2000. Com essa camisa que eu estou vestindo,
o Vasco foi campeão brasileiro e campeão da Mercosul. Me deu um branco, não poderia dar, mas acabou de me dar um branco. Queria agradecer, um parceiro, ele vai estar ouvindo, ele sabe de quem eu tô falando. Essa camisa eu fui presenteado, eu ganhei de um inscrito aqui do canal lá de Campo Grande. Eu vou lembrar do teu nome, vou falar no próximo vídeo. Deu branco aqui, mas ó, brigadão, tamo junto. E galera, chegou muita coisa, muita novidade lá na lojinha do Futebolaço. Segue o nosso perfil aqui no Instagram. Quando você clicar aqui e cair lá no perfil, tem uma bolinha lá, salva lá, disponíveis. Quando você clicar lá, aqueles produtos que estão naqueles stories salvos são os produtos que nesse momento estão disponíveis para a venda, tá? A gente está enviando para todo o Brasil. Sexta-feira, inclusive, eu mandei para Distrito Federal, Espírito Santo, São Paulo. Então, a galera tá chegando junto aí, beleza? Então é isso. 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento que volta vai ser um junto. Valeu, fui!